É, rapaziada, nada de mesclado, time sub-20, vai vir a cavalaria e força máxima. Meu caro rubro-negro, vamos ver aqui. BAP teve reunião com o diretor, comissão técnica e tudo mais. Sim, foi batido o martelo, vai vir o time. Todos esses detalhes estou trazendo aqui com dois cortes, tá na área e equipe F. Vamos conferir com relação aos créditos de imagem, aos cortes, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho aí abaixo e mete o dedo no like porque me ajuda demais. E bora pro vídeo sem mais delongas. São Paulo, olha aqui, nota oficial do Flamengo, Pascoal. Pois não. Em reunião realizada na tarde dessa terça-feira no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Então, não é um ou outro, não. É o elenco profissional. Recalculando a rota. A água bateu no queixo, vamos começar a nadar. Vamos traduzir para o português correto. Diniz achou que fosse ter uma mangaminha. A água bateu no queixo. Rapaz. O bombeiro, quando você vai na praia, o bombeiro fala para você: água no umbigo, sinal de perigo. É umbigo, viu, gente? Água no umbigo. Porque tem gente que fala como? Imbigo. No água... Imbigo? Tem isso? Tem isso. É que tem uns imbigos aí. Nossa, meu Deus do céu, hein? A água bateu no queixo, meu senhor. Imbigão feio? Tem uns imbigos aí, meu A água Deus do bateu céu. no queixo. Quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. É ameaça de rebaixamento, é mais um tanto de jogo no rebolo para disputar. E é o Vasco, né? E sobre o Flamengo, só um detalhe para Ferral, até peço desculpas por me alongar um pouco mais, mas ontem eu falava sobre isso no Sport Center pela manhã, com o Bruno Vicari, com o Breler e com a Mari Pereira. Vejam, eu sei que o torcedor do Flamengo não valoriza o Campeonato Carioca como valoriza os outros campeonatos que o Flamengo disputa, e ele está certo em fazer isso. O Carioca é o menos importante dos campeonatos que o Flamengo vai jogar em 2026. Só que o fato de ser menos importante não significa dizer que não seja importante. O Campeonato Carioca é importante, tem o seu tamanho específico. Se o Flamengo ganhar o estadual, é o 40º Campeonato Carioca, é número redondo, digamos assim. O Flamengo tem muito mais investimento e muito mais qualidade que os outros três grandes. Então a responsabilidade do Flamengo para ganhar o estadual, ela é maior. Então, assim, eu sei que tem gente preocupada com o transcurso da temporada, mas para mim a lógica é a seguinte: se o jogador não os jogadores, individualmente, é uma discussão específica para cada caso. Se um jogador tem condições fisiológicas e clínicas para jogar amanhã, deve jogar. O Flamengo precisa tentar salvar o seu Campeonato Carioca. Por isso que eu disse isso ontem e reforço agora com a informação que o Flamengo acaba de oficializar, que manda a prudência que os profissionais voltem, porque acima de tudo é a instituição Flamengo que está em jogo, Prihal. Eu concordo com o Rafa em tudo que ele disse. Não importa se vai jogar o time titular ou se é o time reserva. Porque o time reserva do Flamengo é bom também. O time reserva do Flamengo é titular. O time do reserva do Flamengo jogaria nas outras 19, praticamente não vou dizer 19, mas umas 15 equipes do futebol brasileiro, da primeira divisão. Para mais, hein? Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, a água bateu no queixo. Ninguém esperava que o time da base não conseguisse, mesmo sendo retirado da Taça São Paulo, saindo da Taça São Paulo e vindo para disputar o Carioca, ninguém esperava, mesmo sabendo que eram jogos contra times de pouco investimento. Porque nos outros anos o Sub-20 deu conta, né? Deu conta o quê? Jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Bangu e jogou contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda foi... Nossa! Contra o Volta Redonda foi um atropelamento. Porque o pessoal do Volta Redonda, além de ganhar a bola, todas as... Sabe aquela história daqui, todas é minha? É igual, é a mesma história. Todas foram numa dividida, todas do Volta Redonda. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Pro Olacian, que foi pro Bragantino. Sobrou pro Olacian, que acabou saindo. Agora, o time da base do Flamengo, esse time da base do Flamengo, ele precisa de uma revisão urgente. Tá? Precisa de uma repaginada. Se não pelos nomes, mas pelo conceito. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo.
Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura, você está jogando no Flamengo. Mas você não dá um desconto do fato de serem jogadores ainda de categoria de base e enfrentando profissionais? Mas você já reparou como é que o Flamengo jogou? Quanto toque de lado deu o Flamengo? A falta de objetividade do time do Flamengo? Como é que esses meninos jogaram? É isso que me chama a atenção. Mas não é categoria de formação? Mas se vai pro profissional, que o Pascoal tá falando, né? A tua formação... Eu vou falar, um cara que com 16 anos botaram... Ele foi colocado 16 anos para jogar. É exceção, né? 16 anos ele foi colocado para jogar. Quando ele jogou, eu me lembro, eu era repórter, você também era, legal, não vem com essa conversa que você também era repórter. O Mário Sérgio falou para ele, quantos anos você tem, filho? Pega aquele menino lá que eu vi treinar, bota ele para treinar aqui. Treinou uma, treinou duas, na terceira você vai jogar lá em Belo Horizonte domingo. Arruma as suas coisas, a sua malinha, nem malinha tinha, né? Aquela coisinha fraquinha. Então, aí o Mário Sérgio falou assim, quando botou para jogar, falou, se você tem a mesma responsabilidade dos outros. Eu não quero saber se você tem 16 anos ou não. Do lado para segurar você tem a mesma dizer. É a coisa do Flamengo. Todos têm a responsabilidade. Do lado eles são profissionais. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares. 30 milhões de euros. Aonde? Naquele elenco do Flamengo do Sub-20. Do Sub-20? Você pode contar. Se você for comprar, os caras... Agora, estão vendendo um zagueiro para os Estados Unidos, vê lá quanto é que eles estão cobrando. Ali não tem baratinho. Só tem jogador caro. É o Flamengo, é a vitrine, é a camisa rubro-negra. Então os caras têm que saber onde é que eles estão, onde é que você pisa. Você tem que entender a camisa que você veste e onde você está pisando. E eu acho que isso faltou para esse time de base do Flamengo. Claro que vai ter uma repaginada, que eu acho que isso vai também amadurecer os garotos, eles vão entender que o futebol é muito maior, o propósito é muito maior do que eles apresentaram. E isso é evidente. Páscoa aqui não tá na área, hora de saber do Flamengo. Como vai para esse clássico de amanhã. E aí, Noel, já temos aqui a apuração de vocês no GE. Globo, a novidade do dia é que teremos força máxima, ou quase isso. Qual é a opção do Felipe Luiz? Inclusive até ele. Felipe Luiz estará no branco amanhã, amigo? Qual a decisão do Flamengo para esse clássico? Amanhã, amigo, qual a decisão do Flamengo para esse clássico? Boa noite. Tudo bem, Camila? Boa noite para você, Rafa, Raed, Felipe, todo mundo que está na área aqui com a gente. De fato, amanhã volta tudo ao normal no Flamengo, volta o Felipe no comando do time, volta o elenco principal, vai ser a estreia do elenco principal de 2026. Houve uma mudança de planejamento muito em função da má campanha do time sub-20, né? Nessas primeiras 3 rodadas disputou só 1 ponto somado em 9, né, disputados. No planejamento inicial, esse jogo contra o Vasco seria ainda um jogo em que teria garotos, mas seria uma mescla, né? Começaria a usar jogadores do elenco principal, mas jogadores que estivessem melhor fisicamente e que não tivessem jogado tanto, sabe? Um Everton Araújo, alguns reservas. O planejamento inicial era uma mescla, mas diante do cenário, diante dessa... Se o Flamengo, por exemplo, for jogar o quadrangular de rebaixamento, né? O quadrangular do Grupo X, que eles chamam na Verde, seriam 6 jogos, né? Então seriam 2 jogos a mais, por exemplo, num calendário que já é cheio, já é complicado para o Flamengo. Então, hoje teve uma reunião na Gávea, inclusive com a presença do presidente BAP, né, que não costuma ir ao Ninho do Urubu, né? O presidente BAP esteve presente junto com o José Buto, diretor de futebol, reunião com o elenco, com o Felipe Luiz, e bateram um martelo. O Flamengo vai sim com força máxima para esse jogo, vai todo mundo para tentar ganhar o Vasco e aí já dar uma amenizada no clima. E aí, talvez, ganhando o Vasco contra o Fluminense, aí você pode dar uma rodagem maior e aí projetar a estreia no Brasileiro e a Supercopa contra o Corinthians no final de semana seguinte, né? E aí com força máxima também. Enfim, força máxima é uma mudança de planejamento aí que o Flamengo teve que fazer nesse início de temporada. E aí uma dúvida, né, Noel? Claro que imagino você não ter essa apuração ainda, mas pelo teu feeling também, pelo que vocês têm ouvido nesses últimos dias, vai relacionar a força máxima, mas você imagina, começando com os principais titulares, a gente deve ver o time talvez que jogue no dia 1º de fevereiro, a final da Supercopa, ou não? Vai relacionar todo mundo, mas quem começa jogando é quem está mais descansado. O que você imagina? Pela nossa apuração, por enquanto, o que bateram pra gente é que vai força máxima, assim, para jogar. É o time titular, deve ser os 11 titulares mesmo, até pensando já em dar ritmo, de olho nessa Supercopa, de olho na estreia no Brasileiro. Só quem não vai, né, que a gente já sabe que não vai, é o Saúl, porque ele fez uma cirurgia, tá fora ainda tá na Espanha, ainda nem retornou. O Danilo, que ainda tá precisando... Ele jogou ao fim da temporada no sacrifício com problema no joelho. Então ele está tendo uma pré-temporada mais estendida. E o De La Cruz, que também passou por um procedimento no joelho nessas férias. Esses 3 não vão. De resto vai todo mundo. E o time titular deve ser o que o torcedor já está acostumado na cabeça.
Então não é só força máxima relacionada para a partida. Aquela história começa com alguns jogadores que foram reservas, né? É óbvio que a gente está falando ainda desse elenco bilionário do Flamengo, mas e depois qualquer coisa entra o Arrascaeta aí no segundo tempo. Não é isso, né? O Noel está sendo muito claro de que a ideia é começar com o time que talvez a gente veja na estreia do Brasileirão, no dia 1º de fevereiro, na final da Supercopa, o time titular, né? Um planejamento de um departamento de futebol, e é sempre normal que as coisas elas podem acontecer. Mudanças de planejamento, mudanças de rota acontecem o tempo inteiro no futebol. Mas eu imagino que quem vai definir essa escalação é muito o que está acontecendo na preparação física. Se por algum acaso o Arrascaeta estiver com 20% e o Carrascal com 50%, pode ser que o Carrascal entre e o Arrascaeta entre no segundo tempo. Não imagino que vai colocar os 11 titulares, entre aspas, a decisão. O time que decidiu a final da Libertadores do ano passado não vai entrar em campo contra o Vasco se eles não tiverem condição de atuar pelo menos 45 minutos. Então, vão ser alguns dos principais jogadores do Flamengo, porém, quem vai definir isso é a preparação física deles. O Noel falou aí de alguns desfalques, eu estava aqui lendo o GE. Globo, muito bom site, inclusive. Parece que trabalha direitinho, né? Bons esses repórteres. Parece que o André, o goleiro, ele não foi inscrito no BID. Então, esse aí também tá fora. Porque o Andro tem uma questão, só para esclarecer, né, Noel? Porque é feriado, a gente brinquei aqui na abertura do Tá Na Área. Hoje, terça-feira, é feriado na cidade do Rio de Janeiro, né? Feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade. E aí, por conta disso, não é considerado dia útil. Ontem também, só o dia de ontem, precisava ter sido regularizado com um dia útil, no penúltimo dia útil antes da partida, não é isso, Noel? Exatamente. No caso, o André até saiu no BID, o nome dele já saiu no BID da CBF hoje, mas ele não está no BIRA da FERJ, né, que é o boletim informativo da FERJ. A FERJ não está funcionando hoje, é feriado municipal, então o André não pode jogar amanhã, ele não pode estrear pelo Flamengo amanhã, mas pode no Fla-Flu. No Fla-Flu ele fica à disposição do Felipe Luiz. Então, já não, a gente tinha pensado, né, talvez no Andro ganhar uma oportunidade, mas com os titulares já não ia mesmo, né? Já era o Rossi, de qualquer forma que vai para esse clássico, Rafa, mas era o que a gente ao longo da semana falou, e principalmente depois dessa derrota dos garotos do Flamengo, que você citou aqui na abertura do programa, né, no teu destaque, foi o pior desempenho dos garotos no início de Carioca. Às vezes não é só o resultado, né, que se impõe, e os resultados são ruins, claro, mas às vezes também é questão do calendário, não explicou muito bem. O Flamengo disputando um quadrangular de rebaixamento, é claro que não é bom para a imagem do clube, né, disputar um quadrangular de rebaixamento num campeonato regional, mas ainda teria mais 2 datas, né, dentro do seu calendário, que já é muito espremido. Sim, foi uma decisão, claro, muito por conta até onde o Flamengo teve que esticar a temporada de 2025, e aí esse retorno foi um pouco mais tardio, e é comum desde 2020 que o Flamengo use, dentro do regulamento ali da FERJ, esses garotos, né, o time sub-20, para começar o estadual. Isso já é comum, a gente já vem vendo isso nas últimas temporadas. Só que o desempenho foi o pior até então, né? Então, assim, isso causou essa necessidade de você recuperar o tempo perdido, porque é um tiro curto, é um novo formato de campeonato estadual. Antes eram 11 datas, agora são 6 datas. Então, você não tem muito mais de tempo, assim, para conseguir recuperar. E agora o Flamengo, que acabou desperdiçando ali em 3 jogos, 9 pontos disputados, ganhou um só, agora precisa correr porque é o lanterna do grupo. E aí, assim, precisa correr, mas meio que torcedores, calma, né? Porque precisa correr, mas vai chegar com o time titular e tem grandes chances ali de conseguir reverter esse cenário para não ganhar mais 2 datas, o que seria muito complicado para o Flamengo nesse planejamento. Eu acho que colocaria meio que por água abaixo um planejamento que era para poupar e para ajustar a recuperação, uma mini pré-temporada com esses jogadores titulares. E aí, quando você acrescenta 2 datas, se precisar disputar esse quadrangular da morte, aí torna a situação do Flamengo um pouco mais difícil diante de um início de campeonato já muito intenso, com o campeonato brasileiro começando muito cedo e logo um título, né, em disputa, que é o da Supercopa. E aí, porque, só para lembrar a colocação do grupo, o Flamengo, como a Rafa falou, tem um ponto somado só no seu grupo e tem já 3 jogos realizados, né? Porque antecipou a 5ª rodada contra a Portuguesa, então os demais concorrentes só tem 2. O Flamengo com um jogo a mais tem um único ponto somado, e aí tem 2 clássicos pela frente, o Vasco amanhã, o Fluminense, e depois o jogo contra o Sampaio Corrêa, vai ser o último para o Flamengo. E no meio disso tudo, semana que vem tem a estreia de Campeonato Brasileiro, e no outro final de semana tem o jogo da final da Supercopa na sequência, né, que é no mesmo final de semana, né, na semana que vem, na quarta-feira, a estreia do Brasileiro, e no final de semana, no domingo, a decisão da Supercopa contra o Corinthians. É uma semana, a semana que vem, muito decisiva para o Flamengo, por isso havia esse planejamento de usar o time principal a partir de domingo, ali alguns jogadores, alguns só contra o Vasco nessa quarta-feira, e ter essa semana com um fôlego total.
não vai ser possível, né? Vai ter que administrar já o calendário no primeiro mês do ano. Os 4 próximos jogos do Flamengo são jogos de competição muito alta, de intensidade muito alta. Logicamente, precisa controlar a carga. O Flamengo não conseguiu os pontos necessários para ficar tranquilo e botar os jogadores gradativamente. Agora vai precisar correr atrás. Os 4 próximos jogos, o que eu falei é Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians. Jogos de nível, jogos de intensidade muito alta, jogos que vai exigir muito desses jogadores que estão começando uma temporada. E aí o Flamengo se colocou num momento, logicamente, institucional. O Flamengo não quer cair, não quer brigar para não cair. Mas os 2 próximos jogos no Carioca é Vasco e Fluminense, são 2 clássicos. Aí o Felipe, junto com a sua comissão técnica, precisa ver o que é melhor também, até para não perder jogadores importantes por, 2, 3 meses, por conta de lesões e outras coisas que é inerente. Vai acontecer porque a intensidade que se joga nesses jogos é muito alta. E é tipo sair de 0 a 100. E os jogadores ainda não estão preparados. Estão pegando o ritmo ainda de treinamento, parte física. O Flamengo terminou a sua temporada em dia 17 de dezembro, né? Sim. Teve uma viagem de volta, todo mundo de férias. Mas, mesmo assim, é muito nível de competição muito alto para você mudar o seu planejamento. Teve que mudar, obviamente teve que mudar. E agora os 4 próximos jogos vai te exigir muito, mas muito mesmo do Flamengo. Eu tenho pensamentos assim um pouco diferentes sobre essa mudança de rota do Flamengo, porque jogar um jogo no Maracanã ou em grandes estádios contra Vasco e Fluminense te exige, mas você tem ali o conforto de ter um gramado adequado. Se for para um quadrangular desse contra o rebaixamento, por mais que só rebaixe um e você possa jogar só 2 jogos com a sua força máxima, você vai ter que jogar em estádios com campos não tão bons São assim. 6 partidas, né? São 6 3 partidas, jogos mas só de rebaixa volta. um. Sim. Então assim, você joga 2 partidas com o elenco principal, faz 6 pontos, 20 gols, acabou. O resto você administra com o time sub-20, com o time reserva. Então assim, para mim seria uma mancha mais para o nome do Flamengo, disputar um quadrangular contra o rebaixamento. Só que o Mansur foi muito bem ontem no troca de passes. Ele fala que a partir do momento que ou você disputa 2, 3 jogos e classifica para a fase final, ou a classificação para a fase final está, nesse momento, completamente intrínseca, interligada com o não quadrangular do rebaixamento. Então, não é questão, vou abrir mão do estadual, só vou jogar aqueles 6 jogos do quadrangular. Você tem a possibilidade de alcançar alguma coisa maior com essa, mudando um pouquinho a rota. Então, assim, são alguns sentimentos assim, que eu tenho, que eu não sei se é certo, se é errado. O departamento de futebol está lá para resolver isso, mas eu acho que é a decisão mais prudente você recalcular a rota agora. Imagino, né, Noel, que nessa reunião que você falou hoje, teve a presença do presidente do Departamento de Futebol, certamente será levada em conta essa questão da fisiologia, da parte física que a gente está discutindo aqui. Imagino tanto na escalação do Felipe amanhã, quanto na minutagem, né, do tempo que os jogadores devem ficar em campo nessa partida. Até quem pode sair antes, quem pode entrar menos, para ter esse controle, pensando nos 4 jogos importantes que o Bastos lembrou, né? Certamente, Camila, certamente. O Raed citou a Arrascaeta, por exemplo, e de fato, o Flamengo já faz um trabalho diferente com o Arrascaeta desde o ano passado, de principalmente nesse início de temporada, você segurar ele, né, dosar muito essa minutagem dele. Então, ele é um que certamente, se começa amanhã, ele não vai fazer todo o jogo, né, ele possivelmente vai jogar um tempo só. Então, são casos específicos, o Flamengo avalia muito individualmente, né, isso, e eu penso, um palpite, tá? Se o Flamengo consegue vencer o Vasco amanhã, eu imagino o Flamengo rodando bastante já esse time para o clássico contra o Fluminense, né? Rodando mais as peças, até para descansar mais, priorizando, porque o brasileiro sempre foi a prioridade da diretoria e da comissão técnica, e vai continuar sendo. Então o brasileiro já estreia quarta-feira contra o São Paulo, e depois tem a Supercopa. Então assim, como o Felipe falou, são 4 jogos decisivos, mas se o Flamengo vencer o Vasco, eu acho que contra o Fluminense ele vai acabar usando para rodar mais esse elenco. De fato, esse controle de minutagem vai acontecer, tanto amanhã quanto domingo, e semana que vem vai depender também da estreia e a final da Supercopa. A princípio, um time com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse, a princípio, o Flamengo para a partida de amanhã, que é esse Flamengo fortíssimo da última temporada, né? É um time muito bom. Né? É muito bom esse time, cara. E se você olhar para o banco de reserva também, um time que é teoricamente reserva, também é muito bom. O Flamengo é muito forte. Resta saber o quanto que eles vão estar fresco por conta de parte física, mas é notório que o Flamengo vai tomar conta do jogo, né? O Flamengo é muito bom. Para mim, é o melhor meio-campo do futebol brasileiro. É esse aí que a gente está vendo, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta. Ninguém ganha esse meio-campo aí. Diniz certamente recebeu a notícia desse time titular bagunçando os cabelos para essa decisão de amanhã. Podia ter só alguns titulares. A gente está falando junto com a ausência do Ryan.
Ainda com a ausência do Raed, exatamente. Já teria um grande problema para resolver e vai enfrentar esse time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e que mesmo com a questão física, acho que o Raed é um ponto relevante, né? São 8 dias só de preparação, mas ainda assim é um time titular muito técnico e começa mais uma temporada favorito. Não sei se a conquistar, mas estará disputando todos os títulos das competições que participar, né? Para mim é muito, muito nítido que esse time do Flamengo, treinado por esse treinador, ele rende um futebol enorme, como o Flamengo rendeu no ano passado, campeão do Brasileiro, da Libertadores. A gente pode listar aqui os títulos do Flamengo, né? Mas vou só do final do ano. O Flamengo foi campeão brasileiro, da Libertadores, do Derby das Américas, vencendo o confronto contra o Cruz Azul e vencendo o confronto, o Challenge, Derby das Américas e o Challenge contra o Pirâmides do Egito. Então, é um time de relevância. Disputou o final do Intercontinental, perdeu nos pênaltis contra o PSG, jogo de igual para igual, que o Flamengo igualou a partir do momento que as substituições começaram a acontecer. O PSG perdeu para o banco do Flamengo ali na hora das substituições. O Flamengo conseguiu igualar e ser melhor na partida. Então, assim, com certeza é um time muito bem treinado, com muitos talentos. Agora, a gente tem que colocar na balança que são 8 dias de pré-temporada. O Vasco começou dia 2, o Vasco tem 18 dias de pré-temporada contra 8 do Flamengo. O Vasco já tem 2 jogos com o seu time principal. Então, a parte física e a parte do lidar com a bola ali, do voltar da parte técnica, o Vasco está na frente do Flamengo. Então, essa para mim é uma vantagem importante do Vasco para o confronto. E vai ser o ponto, certamente, do Diniz utilizar nessa partida, né? A gente está falando de um confronto de um time que já usou a sua equipe titular na estreia contra um que vai começar a temporada nessa quarta-feira, né, Rafa? E acho que isso é vantagem até para como o Diniz vai precisar jogar, né? Pensando nessa estratégia, que é um Flamengo que eu acho que, para além das características do Flamengo de já ter a posse de bola, eu acho que é um Flamengo que vai tentar ainda mais ficar com essa posse de bola para não precisar justamente ficar correndo mais, né? Se desgastando mais. E aí, para o Diniz, é um time que já está com ritmo. Concordo com todos os pontos que o Raed e o Bastos trouxeram. E com o desnível técnico. O físico está para um lado, para o lado do Vasco, e a parte técnica, a qualidade técnica, bota de forma superior a equipe do Flamengo. Então, assim, o que vai sobressair amanhã? É essa questão de estar com ritmo e o Vasco conseguir aproveitar contra-ataques, conseguir aproveitar velocidade, jogadas em transição? Vamos ver. Como foi essa avaliação, né, do elenco sub-20 do Flamengo, Noel? Porque a gente está falando dessa mudança de planejamento, né, utilização dos profissionais já no clássico contra o Vasco por conta do desempenho e dos resultados, principalmente, da equipe sub-20 utilizada até aqui. Camila, caça às bruxas não, mas é certo, todo mundo sabe que o desempenho foi muito ruim. E se a gente pegar, por exemplo, o ano passado de comparação, o Flamengo começa o Carioca ano passado também com um time sub-20 muito mal, né? Ele não veio, ele tem um desempenho igual nas 3 primeiras rodadas, 1 ponto só em 9, e aí no 4º jogo o Flamengo ganha aí na despedida do time sub-20, reforçado com alguns profissionais que estavam fora dos planos, né? Por exemplo, o Carlinhos, o zagueiro Pablo, que já saiu, o Carlinhos, que hoje está emprestado, eles estavam jogando nesse time, e aí no 4º jogo, no último, o Flamengo vence, goleia 5-0, se não me engano, o Bangu e melhora a situação, né? Dessa vez o time estava muito mal e não vai ter essa chance de melhorar no 4º jogo, já vai voltar a cavalaria. E assim, não só os resultados, o desempenho em si preocupou, porque assim, na estreia, esse time do Sub-20 do Flamengo até jogou bem, né? Ele criou muitas chances, o Wallace perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro, mas criou, jogou melhor, teve a posse de bola. Mas nos 2 últimos jogos, o time não conseguiu jogar. E aí a diferença para os adversários pareceu de fato ser um time de adultos contra um time de adolescentes ali, né? Um time Sub-20 no caso. Então assim, o desempenho preocupou muito e aí forçou de fato essa volta da cavalaria. Tá aí tudo sobre o nosso Mengão. O BAP decidiu, o Flamengo vai vir com o time principal e dar o pontapé inicial do time titular. É isso aí. Força máxima, chamou a cavalaria vem em peso agora. Vamos ver, só depende ali quem tá bem fisicamente para poder jogar. Mas boa sorte pro nosso malvadão, porque a gente tá aqui torcendo e não via a hora desse time voltar para nos dar alegria. Porque 3 jogos, Vasco, Fluminense e o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa sim vence, tem que vencer um desses clássicos aqui e empatar. É o suficiente para se classificar para as quartas de final do Carioca e rumo mais um título, beleza? O vídeo é só, se gostou se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, mete o dedo no like e compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra!